Prosseguindo com o quadro Histórias do Hulk publicadas no Brasil, hoje eu vou comentar aqui um arco dos Vingadores, no qual o Hulk fez uma participação especial. Esse arco consiste num problema que o Bruce Banner ele acabou solucionando relacionado com a mulher Hulk que perdeu o controle. E o nome desse arco é A Busca da Mulher Hulk, The Search of She-Hulk, que foi publicado no Brasil em Marvel Apresenta número 18 da era Panini Comics em junho de 2005, tá? E a publicação original lá nos Estados Unidos se deu em 2003. É um arco em várias partes aqui, onde o Bruce Banner, o Hulk, aproveitando da fase do Hulk do Bruce Jones, né, do run do Hulk do Bruce Jones, onde o Bruce Banner estava se encontrando com o fugitivo, estava se transformando no Hulk, o Hulk não estava se comunicando muito, ele era mais uma fera bestial mesmo, que causava destruição, e o Bruce Banner estava tentando controlar o Hulk por base de meditações. É assim que é o run do Bruce Jones. Mas só que aqui no roteiro do Jeff Jones, ele faz o Hulk falar na versão primitiva do Hulk, e tem muito a ver, né, com o que o Bruce Jones ele estava fazendo com o Hulk. Com a única diferença que o Jeff Jones ele faz o Hulk falar como o Hulk verde selvagem. Então é o Hulk naquela versão mais primitiva, mas ainda assim uma versão destrutiva, uma versão monstruosa, na verdade. E aqui tivemos a arte do Scott Collins. O Scott Collins que já desenhou o Hulk para aquela minissérie chamada Banner, né? Brian Azzarello. Enfim, não, na verdade já falei merda, já falei besteira. Aquela série é escrita pelo Brian Azzarello com artes do Richard Corbin. Agora o Scott Collins, ele veio a desenhar o Hulk, mas agora, sinceramente, me fugiu a edição que ele desenhou, a fase do Hulk que ele desenhou. Enfim, se der aí eu lembro aí, vamos ver se vem na memória aí qual é a fase do Hulk que o Scott Collins ele acabou desenhando. Bom, e esse arco aqui, né, infelizmente eu acabei não comprando essa edição de Marvel Apresenta os Vingadores, que foi publicado esse arco completo, e tirando a Panini, essa publicação esse arco publicado nessa edição da Panini, que é Marvel Apresenta, eu acabei não vendo nenhuma outra edição, ou outro encadernado, ou até mesmo aqueles encadernados que na época lá eram lançados nas bancas. A gente não sabia, a gente tinha que ficar de olho na internet. Mas eu acho que chegaram a lançar essa fase dos Vingadores, que é pela ordem Avengers, volume 3. Só que acho que não chegou nessa fase do Jeff Jones, tá? Pelo que eu fiquei sabendo. Eu acho que esse arco, a busca da mulher Hulk, ela só foi publicada no Brasil e Marvel apresenta nessa edição especial relacionada com os Vingadores. Bom, e aqui temos um arco onde o Bruce Banner ele se aparece depois, né? Ele tem uma participação especial, mas o arco em si tem um arco interessante. A Jennifer Walters ela começa a ter um descontrole, né? Ela começa a sofrer um dilema, na verdade, entre ela, né, a mulher Hulk controlada, ela mesma como mulher Hulk, e a versão selvagem dela que acaba aflorando. Na verdade, quando a versão selvagem da mulher Hulk aflorava, era às vezes, né, não era algo que era o comum da personagem. Às vezes essa versão da Jennifer Walters, a versão mais selvagem da mulher Hulk, que foi apresentada naquela primeira história com o roteiro do Stan Lee e arte do John Buscema, às vezes ela passava por esses descontroles emocionais, né? Porque, enfim, mas nada também que fazia com que ela se regredisse totalmente a essa persona destrutiva. Aí quando ela começa a regredir, né? Temos ali a arte de Scott Collins. Nossa, eu tô tentando, agora me fugiu mesmo. Pô, eu sabia qual era a fase que esse cara desenhou do Hulk, mas agora me fugiu mesmo. Qual é a fase que ele... eu acho que agora eu lembrei. Eu lembrei. O Scott Collins, ele desenhou o Hulk para uma minissérie chamada Night Hours, 9 horas, que também é uma referência... eu acho que é essa minissérie 9 horas, né? Enfim,
É uma referência ao seriado televisivo do Hulk, é um episódio, se não me engano, da terceira temporada. E essa minissérie foi escrita pelo Bruce Jones. Agora sim eu me lembrei do desenhista Scott Collins. Eu acho que é... Não, na verdade não é 9 horas. 9 horas é o nome do episódio do Hulk, né? 9 Hours. O nome da minissérie que referencia esse episódio do Hulk é 6 horas, 6 Hours, que tem a participação do Hulk com o Wolverine. Eles estão ali, e, inclusive é uma minissérie muito boa, que eu vou comentar mais pra frente, né? Essa minissérie aí, que a Panini deu até um encadernado pra ela. Infelizmente não comprei encadernado, mas eu tenho as edições da minissérie mesmo, as edições à parte. Scott Collins desenhou o Hulk para a minissérie 6 horas, que é uma minissérie muito boa. E naquela minissérie o Bruce Jones não faz o Hulk falar, né? Do contrário aqui do Jeff Jones, ele faz o Hulk já se comunicar como o Hulk selvagem. E é interessante isso, né? Que o Bruce Jones, ele tem uma pegada bem mais realista no Hulk. Ele não faz o Hulk falar, pelo menos não daquela forma que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos. Até mesmo do Hulk selvagem. Ele não faz. O Bruce Jones, das primeiras histórias ali, quando o Bruce Banner está se transformando nessa versão mais monstruosa, ele torna o Hulk um monstro. Ele não faz o Hulk falar. O Bruce Jones pensou naquilo. Ele pensou, eu não vou fazer o Hulk falar, que vai ficar meio piegas. Exatamente como o Kenneth Johnson, ele queria abordar o conceito do Hulk na série televisiva. Ele não queria fazer o Lou Ferrigno falar, porque o Kenneth Johnson, né, o cabeça por trás do seriado televisivo, ele achou que aquilo lá seria muito piegas. E até o Stan Lee concordou. O Stan Lee acabou falando na época, é verdade mesmo, seria piegas mesmo. Por isso que a série do Hulk foi esse fenômeno que é comprovado até hoje, na hora que a gente revê cada episódio. Bom, agora eu lembrei, Scott Collins desenhou a minissérie Hulk Wolverine 6 horas, que a Panini até encadernou, que eu vou falar dela mais tarde. Enfim, isso que é o legal, né, das histórias em quadrinhos, quando a história é boa mesmo, a gente faz questão de lembrar, né, não precisa ficar vendo em Google, a gente vai falando aqui, a gente lembra da importância do desenhista, no caso aqui o Scott Collins. Bom, e aqui falando do arco aqui, a mulher Hulk, ela passa por esse dilema, ela regride temporariamente a uma persona selvagem. Eu não vou mostrar aqui todas as imagens, porque eu acho que não vai caber no vídeo, mas acho que vou mostrar apenas as imagens mais importantes. Aí, quando ela regride, os Vingadores tentam ajudá-la, eu acho que a Feiticeira Escarlate tenta ajudar, aí depois entra o Gavião Arqueiro, né? Enfim, aí a mulher Hulk começa a regredir essa persona selvagem e começa a causar uma destruição. Na verdade, esse arco onde ela regride a uma persona selvagem, uma personalidade selvagem, uma versão, né? Teve um arco anterior onde a mulher Hulk já dava indícios que teria esse problema aí, que ela poderia regredir a essa versão selvagem. Mas esse arco aqui do Jeff Jones, ele deixa isso mais subtendido ainda, né? E tanto que ele encerra, ele começa abordando lá a mulher Hulk regredindo a essa versão selvagem, que já tivemos ali no arco anterior de Vingadores Volume 3. Aí depois o Jeff Jones, no final, ele encerra isso com a participação do primo da Jennifer Walters, que é o Bruce Banner, em fuga ali, como estava sendo com a fase do Bruce Jones, tá? O Hulk do Bruce Jones. O Bruce Banner tenta ajudar e, obviamente, os Vingadores vão fazer merda ali, entra o Gavião Arqueiro, interrompe tudo. O Bruce Banner está tentando dialogar com a prima dele, os dois estão entrando em uma... Né, o Bruce tenta fazer a prima dele se acalmar, tenta fazer a prima dele ver que ela não é aquele monstro ali, que o monstro é apenas o Bruce Banner, só o Bruce tem esse problema, e é um problema que até hoje o Bruce não resolveu e ele não deseja isso para ninguém. Aí quando ele tenta fazer a prima dele entender que ela não é um monstro, a Jennifer ela vai entendendo, o lado humano da Jennifer acaba emergindo, aí vem o Gavião Arqueiro ali e faz uma merda. O Gavião Arqueiro ele vai, atira uma flecha no ombro do Bruce Banner e faz o Bruce Banner se transformar naquela versão mais primitiva do Hulk. Como já disse aqui, com a única diferença que aqui o Hulk, né, esse Hulk mais primitivo e monstruoso, ele fala como o Hulk verde selvagem, né, coisa que o Bruce Jones já não fez. O Bruce Jones, quando transformava o Bruce Banner no Hulk, ele não fazia o Hulk falar. Excelente sacada do Bruce Jones, enfim. Mas também aqui o roteiro do Jeff Jones não compromete. O Jeff Jones aqui ele até é fiel ao que o Bruce Jones ele acabou fazendo. E aí, meu irmão, o Hulk ele confronta os Vingadores, né? Ele simplesmente confronta os Vingadores. Tem até uma cena muito foda em que o Hulk, na verdade o Gavião Arqueiro, né, vai
Ele despejaram uma flecha, né? Ele lança uma flecha no Hulk, nos olhos do Hulk, bem nos olhos mesmo. Ele atira uma flecha nos olhos do Hulk. Aí os olhos do Hulk são tão poderosos, né, com a energia gama, que as flechas quebram, cara. Enfim, é alguma coisa assim. Eu vou deixar depois aí na imagem do vídeo aí. Aí depois, quando o Steve Rogers, o Capitão América, vai arremessar o escudo de vibrânio contra o Hulk intercepta o escudo. Então esse Hulk é totalmente poderoso, que é o Hulk lá que o Bruce Jones estabeleceu, né? E é bem interessante. É claro que os Vingadores aqui vão fazer merda ali. Na hora que o Hulk tá tentando fazer com que a Jennifer Walters se deixe levar pela razão entre os Vingadores ali e fazem merda. Os heróis que deveriam, né, se ligar um pouco mais e resolver uma situação de outra forma que não atrapalhasse os heróizinhos ali, eles vão complicar ainda mais, né? E aí no fim o Bruce, obviamente, ele se transforma no Hulk com os desenhos do Scott Collins. E aí temos um ligeiro embate do Hulk com a Mulher Hulk, porque o Hulk hesita, o Hulk ele não quer enfrentar a prima dele, o Hulk se contém para não machucar a prima. E aí no final aparece um personagem ali, eu acho que é o... Deixa eu ver, não me lembro bem, cara. É um personagem que já havia aparecido quando a Mulher Hulk perdeu o controle, é o Valete de Copas. O Valete de Copas aparece ali, e tem a página ali apresenta um clarão, gama, alguma coisa assim, que acho que o Valete de Copas drenou a energia gama, né? Não sei, praticamente ele curou a Jennifer Walters dessa versão destrutiva, né? Alguma coisa assim. E aí ele vai ali, ele drena, acho que ele drena não, né? Ele se sente na obrigação de curar a Jennifer Walters, porque acho que alguma coisa aconteceu antes de iniciar esse arco, que o Valete de Copas, ele foi o responsável por provocar essa regressão da Jennifer Walters a uma personalidade selvagem. Alguma coisa assim. Eu me lembro assim, cara. Faz muito tempo que eu não releio esse arco, mas ficou na minha lembrança essa participação do Bruce Banner. Bom, e quem salva o dia não é nem o Hulk, né? O Hulk ainda tenta fazer a Jennifer Walters se levar pela razão ali, tenta conversar com ela, como eu já disse aqui, o Hulk hesita em não confrontar a prima dele, e no fim quem salva a pátria ali é o Valete de Copas, e aí depois o Bruce Banner, novamente ali, ele se encontra em fuga, e a Jennifer Walters, ela sente muito por não fazer muita coisa pelo primo, porque, segundo ela, que ela é advogada, né, ela pensa que o primo dela merecia um tratamento melhor e não deveria viver a vida dele como fugitivo. Mas o Bruce Banner preferiu assim para não botar a vida de outras pessoas em risco. E é assim que termina esse arco, né, que foi publicado nessa edição da Marvel Apresenta Vingadores, número 18, em busca da Mulher Hulk. Um arco bom aqui. Eu vou dizer aqui os responsáveis. Roteiro, Jeff Jones, arte, Scott Collins, cores, Chris Sotomayor, Zoto Sotocolor, letras, Gisele Mantavares, tradução, Fernando Lopes, Marcelo Soares, e editor original, Joe Quesada, Tom Breford, Andy Schmidt e Mark Sumerak, lá nos Estados Unidos. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, e fica aqui, né, uma lembrança desse arco que tem a participação do Bruce Banner, um arco relacionado com os Vingadores, né, onde tem a Mulher Hulk ali como foco principal. Um arco interessante que condiz com o que o Bruce Banner estava estabelecendo no Hulk na época ali, né, no começo dos anos 2000. Beleza? E amanhã, se der, amanhã domingo, eu volto a comentar mais algumas edições escritas pelo Bruce Jones, não só a maratona que eu vou fazer do run do Bruce Jones no Hulk, como também algumas curiosidades que eu vou ressaltar amanhã, inclusive a adaptação cinematográfica do Hulk do filme de 2003 em quadrinhos, escrita pelo Bruce Jones. Mas isso aí eu vou deixar para comentar amanhã. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.